Oi pessoal, tudo bem? Eu aqui de novo. Agora eu tô passando para vocês aqui uma noção do que é fração. Hoje a gente teria aquela aula de português que eu já comentei com vocês e também a aula de matemática, né? Então, quando eu passei para vocês em sala de aula, quem era quem, então eu falei para vocês o seguinte: na fração é um número que divide o outro. Então, por exemplo, eu tenho 1/5, certo? Então, eu tenho aqui uma fração. Eu tenho uma fração, 1/5. Então, quem é esse rapaz que tá aqui em cima e quem é esse que tá aqui embaixo? Esse daqui, como eu já havia falado pra vocês, é o numerador, né? E o que tá embaixo é o denominador. Então, esse daqui tá querendo dizer pra você o seguinte: eu tenho uma coisa, eu tenho um objeto, eu tenho alguma coisa que eu vou dividir em 5 partes. Eu tenho alguma coisa que é uma coisa só, que eu vou dividir em 5 partes. Vou fazer pra vocês verem melhor. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho aqui um retângulo, aonde eu dividi ele em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, eu tenho uma fração, onde eu tenho um objeto dividido em 5 partes. Isso é uma fração. Então, eu tenho numerador e denominador. Então, vocês façam aí dessa forma: numerador e denominador. A parte total mais as partes que eu vou dividir o objeto. Imagine uma barra de chocolate que eu vou dividir para 5 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Ah, professora, e quando for para mudar essa numeração? Bom, vamos lá. Pode acontecer assim, gente, ó. Eu tenho uma e vou dividir para 2. É daquela mesma forma que eu falei. Eu tenho uma e vou dividir para 2. Eu tenho aqui, por exemplo, uma fração que é 3/5. Complicou, não complicou? Mas como é que eu vou fazer? Eu vou fazer de novo. Uma barra de chocolate. Vamos lá, vou fazer. Uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate, eu vou dividir ela em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. E vou comer 3 partes. Observe que essa fração já fica diferente dessa fração, tá? Porque aqui eu tô dividindo um todo. E aqui eu tô dividindo esse todo em 5 partes, onde 3 pessoas irão comer, tá? Continua sendo numerador e denominador. Um é dividido pelo outro. Então, 3 partes de 5 partes. 3 partes de 5 partes, tá? Então, essa fração fica diferente dessa fração. Pareceu mais que um no meu 1 aqui, você já vai fazer dessa forma, tá? Agora, se for um, é um todo pela quantidade que tá embaixo. Agora, passou de 2, 3, 4, 5, aí já vai ser diferente. A gente vai ter aí, né, no caderno, na apostila
de matemática, a gente vai ter alguma coisa nesse sentido. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Tem aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tenho, por exemplo, de 3 quartos. Aqui eu tenho 3 quartos, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 partes, ó, 4 partes, tá vendo? Vai sair o contrário porque a gente tem o que tô gravando. Então eu tenho 4 partes, 1, 2, 3, 4, aonde vamos comer 3 delas. Eu tenho quantas partes aqui? 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5, aonde eu vou comer 2 partes. Vamos falar em chocolate, fica mais fácil, né, gente? Esse exercício, ele tá na página 26, tá? Eu acredito que ainda tá dentro do conteúdo que eu pedi pra vocês fazerem, tá? Então, fração, vocês não podem esquecer. O número que tá em cima é o numerador, o número que tá embaixo é o denominador. Quando passar de 1, você já vai fazer dessa forma que eu tô explicando. Você consegue verificar isso na página 26 da apostila. Pessoal, tenha uma ótima segunda-feira. Amanhã a professora vai estar de volta de novo com as nossas disciplinas. Não esqueça, amanhã as aulas é português, matemática e ciência e geografia, ok? Amanhã estarei de novo aqui para estar passando para vocês as nossas disciplinas. Um beijo, gente, se cuida, não vão pra rua, tá? Olha o vírus que tá por aí. A Pro também tava muito doente essa semana, né? Mas a Pro tá começando a melhorar. E vamos pedir a Deus que tudo isso passe muito rápido pra gente poder estar indo pra sala de aula novamente. Mas vocês não vão perder porque eu vou estar aqui passando a matéria pra vocês. Beijo e um bom dia.